Amém? Quantos estão felizes de estar aqui com o Senhor nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Quero, nessa noite, compartilhar com meus irmãos uma palavra que essa semana, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, no Salmo 56. Esse salmo é um salmo muito importante para nós, para nossas vidas. Eu estou estudando essa semana que passou, estudei na verdade essa semana que passou, o Salmo 56, e eu vou fazer uma série de ministrações em cima dele lá na igreja, porque esse salmo ele é muito profundo, ele é muito maravilhoso. Aqui tem algo de Deus para as nossas vidas, para esse tempo, para aquilo que nós precisamos. E eu creio, meus irmãos, que Deus ele vai falar comigo e com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quantos estão prontos e disponíveis para ouvir a voz do Senhor aqui nessa noite? Glorifica ao Senhor, exalte a Ele nesse lugar, porque Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, de toda oração. Salmo 56, 1. Salmo de 56, 1. Eles só são apenas 4. E nós vamos ler os 4 pontos que tem aqui nesse salmo. Amém, meus irmãos? 56, 1 diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam, o tempo todo me atacam e me oprimem. Os meus inimigos pressionam-me sem parar. Muitos atacam-me arrogantemente. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo, em Deus eu confio. E não temerei, que poderá fazer-me o simples mortal. Amém, meus irmãos? Essa palavra, ela é muito profunda e profética para os nossos dias, porque ela tem um segredo aqui muito importante e maravilhoso, que é Jesus como nosso estilo de vida. E se você parar bem para prestar atenção nessa palavra, aparentemente ela não aponta para isso. Jesus como nosso estilo de vida, como que nós vamos trazer Jesus para o nosso estilo de vida em Salmo 56. Uma coisa muito interessante e muito importante que nós precisamos frisar aqui nessa noite é que aquilo que o texto está dizendo, aquilo que Davi está expressando, que os seus inimigos, eles o cercam, eles usam de arrogância, eles o perseguem, eles os pressionam. E sabe por que Davi está dizendo isso? É pelo seu estilo de vida, pela sua conduta de vida, por aquilo que ele vivia, e por aquilo que ele fazia. E tudo aquilo que ele vivia, que ele fazia, incomodava as pessoas. Fazia com que despertasse um sentimento de inveja nas outras pessoas. Mas por quê? Porque, irmãos, biblicamente, olhando para a Bíblia, Davi era um cara extraordinário, sem sombra de dúvida. Por isso que, biblicamente, a Bíblia aponta ele como um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Uma vez, irmão, eu me questionei, falando com Deus. Sabia que eu me questionei? Porque na Bíblia, a Bíblia aponta 3 justos: Jó, Daniel e Noé. Aí tinha um amigo meu que falava que tinha o 4º, que era Samuel. A Bíblia fala 3, ele falava que tinha 4, na percepção dele. Você está faltando Samuel aqui. Por quê? Porque Samuel, quando ele morreu, a Bíblia diz que Samuel ele reuniu todo o povo. E ele diz assim: olha, se eu mentir para alguém aqui, que alguém se levante aqui e diga que eu menti. Se um dia que eu enganei alguém aqui, levante o dedo e fala que eu enganei. Se eu roubei, se eu menti, se eu fiz algo, qualquer coisa que seja, que abone a minha conduta, que alguém venha aqui, levante a mão e me acuse.
Então Samuel, ele foi um cara tremendo, um cara de uma boa conduta, de um bom comportamento. Aí eu me questionei, falei, Senhor, mas como assim? Davi, ele é segundo o teu coração e Samuel não. E ali eu comecei a me questionar. E ali eu comecei a buscar entender diante da face do Senhor. Por quê? Porque Samuel, ele tinha um problema que nós temos, sabe qual é? Olhar a aparência e esquecer o interior das pessoas. E Davi não, Davi ele era um cara extraordinário. E é tanto que Davi, na Bíblia, ele é o que mais nos estimula, sabe o que é? Adorar a Deus. Biblicamente, Davi, ele é o que mais nos estimula a estar na casa de Deus. Enquanto nós vivemos numa geração hoje que desestimula as pessoas a não congregar, irmão, nós estamos na maior época em que as pessoas desestimulam as pessoas a congregar. Esse é o tempo. Nós estamos em uma época onde as pessoas menos estimulam as pessoas a buscarem a Deus. Então, Davi não, Davi diz assim, ó, um dia na presença, na tua casa, vale mais do que 1000 fora dela. Ele diz assim, ó, Salmo 27, é o que eu mais gosto na Bíblia. Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós temos uma geração que desestimula a pessoa não ir para a casa de Deus, Davi não, ele estimulava as pessoas a ir para a casa de Deus. Então ele é esse ser fantástico. Então o estilo de vida dele, a conduta dele, o comportamento dele, que era Jesus na vida dele, porque Jesus está não só no Velho, mas no Novo Testamento, incomodava as pessoas. Então por isso que as pessoas agrediam Davi com palavras, por isso que as pessoas perseguiam Davi, por isso que as pessoas queriam desestimular Davi, pelo seu estilo de vida, do seu estilo de vida em Jesus, em Cristo, em Deus. Porque aqui nessa palavra, eu quero só trazer um ponto específico, uma palavra muito importante no 4, ele diz assim, ó, cuja palavra eu louvo. Cuja palavra. Quem é a palavra segundo a Bíblia? Jesus. Ele diz assim, eu sou o verbo, e o verbo habitou entre vós. O que é o verbo? A palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então quem Davi louvava? Jesus. Então desde o princípio Jesus já está. Por isso que ele diz assim, o pastor pregou de manhã, ele é o primeiro e o último. Desde o princípio ele já estava lá. Desde os tempos passados Jesus já estava lá. Ele já era glorificado, ele já era exaltado. Então o estilo de vida de Davi incomodava os seus inimigos. Por quê? Porque Davi, ele era um homem que carregava a presença, o Espírito Santo de Deus, e ele glorificava e exaltava o Senhor em toda a sua maneira de viver, em toda a sua conduta, todo o seu comportamento. E era uma coisa muito interessante que eu vou ler no primeiro ponto, é quando ele diz assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estava meditando um pouco sobre a palavra misericórdia. Sabe qual é um ponto crucial da palavra misericórdia? Não é quando você clama misericórdia de Deus para você, mas é quando você clama de misericórdia de você para outra pessoa. Porque, irmãos, pedir para nós mesmos é fácil, irmão. Vocês sabiam disso, que pedir para nós mesmos é fácil? Mas você se colocar, se condoer no lugar da outra pessoa e pedir a Deus misericórdia por outra pessoa, aí já é outra situação. Então, o sentido mesmo mais forte, mais profundo da palavra misericórdia é quando você pede, não só para você, mas você pede para as outras pessoas. E Davi, ele tinha essa característica muito forte, de sempre se condoer pela outra pessoa. Um dia, eles estavam em uma batalha, e eles lutaram tanto que eles cansaram. E quando eles menos se esperavam, levantou outra batalha. E nessa outra batalha, o povo veio e levou toda a família deles escravo. E quando eles iam para outra batalha, a Bíblia diz que uns 200 se cansaram.
não conseguiram partir para outra. Eles se cansaram. E eles, os que estavam mais fortes, partiram para outra batalha. Irmão, essa passagem uma vez ela falou muito profeticamente comigo, muito profundamente. O estilo de vida de Davi. Um cara sensacional, um cara fantástico. No sentido realmente de um cara assim de Deus mesmo. Quando eles estavam voltando, a Bíblia diz que os filhos de Belial. Irmãos, é muito forte isso aqui, sabia? Os filhos de Belial. O que são os filhos de Belial? São os filhos de demônio. São pessoas endemoniadas. A Bíblia diz que quando eles estavam chegando, os filhos de Belial disseram assim, ó, aquilo que nós conquistamos, nós não vamos dividir com aqueles que ficaram. E Davi na mesma hora os repreendeu e disse, não, tudo que está aqui é nosso. Tudo que está aqui nós vamos compartilhar com todos. Sabe o que eu aprendo com essa palavra? Que o reino de Deus não é para quem é mais forte. O reino de Deus é para todos aqueles que fazem parte dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O mundo diz que o mundo é dos mais fortes. O evangelho de Deus é para todos aqueles que confessam e aceitam o nome do Senhor Jesus, sem acepção de pessoa. Então, desde o princípio, o estilo de vida de Davi incomodava os seus inimigos. E os seus inimigos sentiam inveja de Davi pela conduta dele, pelo homem que ele era. Ele não foi um cara perfeito, assim como nós não somos. Nós não somos perfeitos. Sabia que nós não somos perfeitos? Nós temos problemas, nós temos dificuldade. Nós temos algumas coisas às vezes que incomodam as outras pessoas. Mas o nosso estilo de vida tem que ser o mais próximo de Jesus. A nossa vida, ela tem que ser o mais perto possível daquilo que Jesus deixou e ensinou para a sua igreja. Louvado seja o nome dele, o nome de Jesus aqui nessa noite. Então, a primeira palavra que eu quero deixar aqui, o primeiro ponto é que nós sejamos pessoas misericordiosas, assim como Deus é, assim como Jesus é. Jesus, ele é misericordioso. Irmãos, uma certa feita, eu fiz uma indagação. Eu faço muita indagação com Deus. Eu sou que nem Abraão, que nem Moisés. Eles batiam de frente com Deus, não no sentido de força, mas no sentido de questionamento. Um dia, eu estava ajudando um senhor, porque eu senti misericórdia, compaixão da vida dele, eu vi o sofrimento dele. Ele era aleijado, ele passava muita dificuldade, ele não tinha ninguém, ele era sozinho. E olha como é que é Deus. Aí um dia, irmãos, eu parei assim, e eu falei, Senhor, como uma pergunta que a maioria das pessoas indagam e faz, às vezes na internet, em muitos lugares, eu falei, Senhor, por que as pessoas sofrem tanto? Por que as pessoas, elas passam tanta dificuldade na vida, Senhor? O Espírito Santo, irmão, não esperou nem segundos, na hora. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, hoje eu vou te mostrar, porque muitas pessoas têm sofrido. Na hora, assim, instantâneo. Aí sabe o que ele diz assim, ó? Olha e vê aquilo que eu vou te mostrar. Aí nesse dia, irmão, eu peguei e fiz um rancho. Estava com um rancho. E peguei e separei ali um rancho. E eu fui levar para aquele senhor. Uns anos de misericórdia para ali, para ajudar a vida dele. De compaixão pela vida dele. Olha só como que Deus é tremendo. Escute o que eu estou dizendo aqui, em nome de Jesus. Irmãos, eu peguei aquele rancho e servi aquele senhor. Irmãos, no automático ali, quando eu peguei e deixei aquele suprimento ali para ajudar aquele homem, lá vem uma outra ovelhinha lá de longe com fome. E ele já chegou para aquela ovelha e falou assim, ei, eu estou vendo aí que está farta aí hoje, né? Ele falou assim, tem como tu me ajudar um pouquinho? O mesmo cara que estava naquele momento ali, passando dificuldade, sofrendo, que eu estava me questionando por Deus, o cara falou para ele assim, sai daqui, seu miserável. Aí eu já fiquei assim, eu já me assustei já. Eu falei, mas como assim, Deus? Eu acabei de ajudar o homem, era só para o homem passar adiante.
Foi abençoado, vai abençoar os outros. Não é assim? Não é assim que a gente tem que ser? Deus nos abençoa, a gente não tem que abençoar os outros. Aí ele já falou, pô, sai daqui, seu miserável. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí Deus falando assim, tá vendo? Por que as pessoas sofrem? Porque elas têm a oportunidade de fazer aquilo que fizeram por ela, mas elas não fazem. Davi era o contrário. Por mais que não merecesse, ele servia. Então ele era um homem, como a Bíblia diz, segundo o coração de Deus. O estilo de vida dele incomodava as pessoas. Irmãos, hoje você ser um cristão genuíno incomoda as pessoas. Você sabia que ser um cristão genuíno, se você tiver isso com Jesus como seu estilo de vida, você vai incomodar as pessoas. Se você for uma pessoa de muita oração, de separação, de coisas mudando, você vai começar a incomodar muitas pessoas. Seu estilo de vida, de oração, vai incomodar outras pessoas. Se você é uma pessoa boa, que pratica o bem, mesmo que as pessoas pratiquem o mal, você tenha misericórdia das pessoas, as pessoas vão te taxar como um besta, como uma pessoa doida, como uma pessoa sem sentido. Por quê? Porque o seu estilo de vida em Cristo Jesus vai incomodar as pessoas. Mas eu quero te dizer, debaixo da autoridade do nome de Jesus, que não existe estilo melhor de vida do que ser aquele que serve, adora, glorifica e aleluia, o nome daquele que reina e que vive para todos sempre, que é Jesus, o autor e consumador de toda boa obra em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Davi, ele incomodava, não era só porque ele era rei, era o estilo de vida dele, quem ele era, como ele louvava o Senhor, como ele adorava. Ele dizia, uma coisa eu peço e a buscarei, o que? Que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. Enquanto muitos falam assim, aquele irmão é doido, então, se tiver culto todo dia ele quer estar lá. Por quê? Porque é o estilo de vida dessa pessoa. Ela ama adorar Jesus, ela ama glorificar o nome do Senhor Jesus, ela ama adorar o nome do Senhor Jesus. Então Davi, o estilo de vida dele incomodava, os inimigos ficavam doidos, os inimigos queriam pressionar. Uma coisa muito interessante, que desde a minha convenção eu entendi, é que quando o seu estilo de vida ele está alinhado com o estilo de vida de Jesus, com a vida de Jesus, realmente, de fato, ele vai incomodar. Eu lembro, irmão, que quando eu me converti, eu fui muito doido, assim, minha conversão, eu era apaixonado por Jesus, e eu vivia na igreja, irmão. E meu irmão chegava para mim, ele falava, rapaz, bicho, tu tá ficando doido, agora tu só quer saber de igreja, não sei o que, e tu não quer mais outra vida, não sei o que. E ele ficava pegando no meu pé, ele ficava incomodado comigo. Uma vez ele foi lá na frente da igreja me pressionar, dizendo assim que eu estava ficando doido. A mesma coisa que o texto está dizendo aqui, no 1, ele diz assim, ó, os meus inimigos, eles me pressionam. O meu irmão foi lá me dar pressão, para me mudar o meu estilo de vida que eu estava vivendo naquele dia. De o quê? De adorar o nome do Senhor Jesus. Aí ele diz assim, olha, enquanto tu está endoidando aí, buscando esse negócio de Deus, eu estou trabalhando, eu estou conquistando, eu estou fazendo as coisas, e isso e aquilo. E a Bíblia sempre está dizendo assim, ó, não se apoie na força do seu braço. Adivinha quem escreveu isso? Davi. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo. Eu, porém, confiarei no Senhor dos exércitos. Aleluia, louvado seja o nome. O estilo de vida de Davi incomodava as pessoas. Enquanto as pessoas acreditavam naquilo que tinha, Davi acreditava no Senhor. Enquanto as pessoas se apoiavam naquele tempo nos seus exércitos, nos seus carros, nos seus cavalos, nos seus comandados, Davi, ele se apoiava no braço do Senhor Jesus. Enquanto as pessoas acreditavam na conta que tinha, no banco que tinha, nas condições que tinha, Davi, ele se apoiava e confiava nos braços do Senhor Jesus. Então o estilo de vida dele incomodava os inimigos ficavam doidos, se levantavam, queriam matar a pressão, se levantavam com arrogância, dizendo assim, eu conquistei, eu tenho, eu faço. E Davi diz assim, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é pela misericórdia do Senhor Jesus. Isso vai incomodar, irmão. Isso vai gerar um incômodo, não é só nas pessoas em si, mas no inferno. Porque, irmãos, quase que eu vou dizer aqui, geralmente quando muitas pessoas estão se incomodando, geralmente não são as pessoas, mas é o diabo que está se levantando em forma daquela pessoa, porque ele fica incomodado quando você manifesta o reino de Deus na terra. Aleluia.
Quando você manifesta o reino de Deus, o diabo se incomoda, o inferno se incomoda. E ele vai querer te pressionar a você largar esse estilo de vida. Por quê? Porque ele não quer que você viva isso, ele quer que você viva ao contrário. Longe de Jesus, longe da presença. E uma coisa, irmão, que eu falo com propriedade. Longe principalmente, sabe do que? Da casa de Deus. Davi foi, como eu disse, biblicamente, ele foi o que mais estimulou pessoas a buscar a casa de Deus. Hoje, o que tem de ignorante na internet, desestimulando as pessoas não vir para a casa de Deus, não dá conta, irmão, de tanta gente que tem. Mas isso é um inferno, irmão, porque a Bíblia diz: se a gente se dispersa, a gente se esfria. Quem está disperso está frio, irmão. É como o carvão. Pega um braseiro ali com um monte de carvão, aí pega aquele carvãozinho, aquela ovelhinha carvão ali, tira ele, separa ele, para tu ver se ele não se apaga. Esse sempre foi o plano do diabo, dispersar a igreja. E nós não devemos estar dando ouvido para essas vozes. Não, nosso estilo de vida não é esse. Sabe qual é o nosso estilo de vida? De adorar o nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o nosso estilo de vida? De cultuar o nome do Senhor Jesus. Sabe qual é o nosso estilo de vida? Adorar aquele que reina e que vive para todo sempre. Aleluia. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui nessa noite? Então, isso incomodava. A vida que Davi tinha de misericórdia, de ajudar as pessoas, incomodava, porque o mundo ele quer matar. Deus não, Deus ele quer trazer de volta, ele quer trazer para perto, ele quer trazer vida. Então o mundo ele é sem misericórdia, o reino de Deus é misericordioso. O reino de Deus é daqueles que têm misericórdia, não é daqueles que são sem, é daqueles que têm. Então o estilo de vida de Davi incomodava. Constantemente ele estava pedindo misericórdia do Senhor, porque era o que ele era com as pessoas. Não o que ele queria só para si, mas aquilo que ele praticava. Outro ponto importante dessa mensagem é quando o inimigo ele vem nos dar opressão. É uma coisa muito importante. Ele diz assim: os meus inimigos me pressionam, eles querem me oprimir. Irmãos, eu não sei você, mas por diversas vezes na minha vida, na minha jornada cristã, por diversas vezes eu senti, e por diversas vezes eu já ouvi aquela voz diabólica dizendo assim: ó, desiste, pare. Por quantas vezes, irmão, quando eu era novo convertido, e eu vim do mundão mesmo, do pecado, aí você novo convertido, você tem certa dificuldade de deixar certas coisas. Aí lá vem quem? O diabo, te oprimir, te pressionar, te colocar contra a parede, dizendo assim: ó, você não serve para o Evangelho de Jesus. Você não vai nunca conseguir ser um cristão genuíno. E por várias vezes ele vai dizer para você: você nunca vai conseguir ser ninguém nessa vida. Ele sempre vai querer te pressionar, te colocar contra a parede, te dizer para desestimular, sempre querer com que você não venha viver o estilo de vida de Jesus, o estilo de fé, de coragem, de força, de determinação, sabendo que quem está com você nunca te deixa só. Uma coisa que eu aprendi, que eu guardei, que carrego comigo até hoje, sabe o que é? Eu nunca estou só. Nós nunca estaremos só. Quando você pensar que está, ele vai estar lá. Então toda vez que o inimigo tentar te pressionar, tentar te espremer, se levantar contra você, de todas as formas, você precisa entender que existe um Deus no céu que vela pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, em nome do Senhor Jesus. Então Davi disse assim: ó, os meus inimigos eles me pressionam. O Salmo 56 ele é poderoso. O inimigo ele está tentando. Essa semana o irmão Robson estava falando aqui, né? Não era nem para ele estar aqui. Essa semana o inimigo, e eu posso dizer, às vezes tem pessoas que falam assim que nem tudo é o inimigo, mas o inimigo essa semana se levantou contra a vida dele. Ele, no sonho da casa dele, ele pegou um golpe e perdeu um valor muito alto, significante assim para nós. E ele se abateu e eu estou tempo ali junto com ele. Mas por quê? Porque o Robson, ele se reconciliou esses dias.
Robson está bem ali com Deus, está firme ali conosco ali. O Robson me acompanha para onde nós vamos para ministrar o louvor. E o Robson está ali hoje como ministro de louvor na nossa igreja, voltou, tá, sabe, com todo aquele amor. Mas quando ele voltou, assim quando ele voltou, o diabo está vindo com pressão agora. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ele não veio de uma forma fraca, ele veio de uma forma profunda mesmo, com pressão mesmo, sabe, com pressão. Aí eu falei com o Robson, Robson, fica firme. Por quê? Porque Jesus está no controle de todas as coisas. O diabo quer te tirar dessa vida que você está vivendo hoje. Porque o que o Robson está vivendo hoje no Evangelho é algo fantástico. Estou acompanhando ele, ele está perto, todo tempo de mim, nós estamos juntos. E o diabo se levantou com força. Só para vocês entenderem, eu falei, Robson, eu vou ministrar lá na igreja hoje. Aí chamei todo mundo, louvou, todo mundo tinha compromisso. Ele falou, não pastor, eu estou dentro, eu estou junto. Levo o violão para casa. Antes de ele vir, o menino dele derrubou o violão e quebrou. Agora ia o violão lá na igreja. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? O diabo está o quê? Pressionando. Porque aquilo que o Robson disse aqui, ó, não era nem para mim estar aqui. Esse é o objetivo do diabo. Tirar nós desse ambiente, desse estilo de vida. Isso aqui, irmão, é um estilo de vida. Igreja, unidade de pessoas. Isso aqui era o que Davi mais amava e mais pregava. Isso aqui, ó, igreja, igreja, unidade de pessoas. Quem está entendendo? Eu estou me arrupiando aqui. Mas o diabo, ele vai dar o quê? Pressão, meu. Porque ele não quer. Ele quer que você tenha outro estilo de vida, não esse aqui. Ele queria, assim como ele tentou desestimular Davi de todas as formas, assim o diabo, ele vai tentar fazer na nossa vida. Ele vai tentar nos desestimular, pressionar de todas as formas. Ele vai dar pressão de todos os lados, meu. Da direita, da esquerda, da frente, de trás. Usa os parentes, às vezes usa a esposa, às vezes usa o marido, às vezes usa os filhos, às vezes usa até um irmão da igreja. Ele vai usar sempre alguém. Meu irmão, a pressão vai vir de todos os lados. Mas eu quero te dizer que aquele que te chamou, quem está entendendo? Aquele que te chamou vai te dar todas as condições necessárias para você aguentar a pressão, para você suportar o processo, para continuar até que ele venha. É pressão, meu irmão. Mas eu quero te dizer nessa noite, você não está só. Deus está com você. E Ele não vai te deixar. Aí o terceiro ponto, para te colocar medo. O terceiro ponto é para realmente, irmão, fazer um negócio muito interessante, que aconteceu lá no princípio. Preste atenção, que aconteceu lá no princípio, Adão e Eva, Gênesis capítulo 3. A Bíblia diz que quando Eva comeu do fruto e ela deu para Adão, a Bíblia diz que quando Deus, ele vinha todo dia na viração do dia. A Bíblia diz que quando Deus desceu na viração do dia, a Bíblia diz que Adão e Eva se esconderam. Aí Deus fez uma pergunta que é crucial para os nossos dias. O primeiro fruto do pecado, sabe qual foi? O medo. Quando Deus fez a pergunta, por que vocês se esconderam? Livro do Gênesis, está lá. Porque eu tive medo. Eu estava com medo, por isso eu me escondi. Quem está entendendo? Sabe qual é o objetivo do diabo da pressão? É para te trazer o princípio da queda, o princípio do pecado. Sabe qual é o princípio do pecado? Qual é? Medo. O princípio do pecado sempre está relacionado ao medo. O medo de passar fome, o medo de passar dificuldade, o medo de perder aquilo que conquistou. O Robson falou um negócio muito interessante. Ele falou assim: pastor, eu estava com tanto medo de pegar a copa, aquilo que eu estava com medo, eu sofri. Uma vez minha pastora falou um negócio muito lindo. Ela disse assim, ó, tome cuidado com tudo aquilo que você tem mais medo, aquilo pode te acontecer.
Aconteceu com Jó. Aquilo que Jó mais, a Bíblia, ele diz assim: aquilo que eu mais temia, aquilo que eu mais tinha medo, me sobreveio. Então, o medo, ele é o princípio. Está lá no livro do Gênesis. A Bíblia diz que quando Deus falou assim: Adão, onde vocês estão? Aí a Bíblia diz que eles estavam escondidos. Aí Deus disse assim: por que você estava escondido? Ele disse assim: porque nós ficamos com medo. Então, no capítulo 56 de Salmo 56, o 3 vai dizer a respeito do medo. Porque o 3 diz assim, ó, coloca aqui no telão, fazendo favor, o 3. Vamos ler o 3? Salmo 56, 3. Quando eu estiver, fale comigo, quando eu estiver, confiarei. A pressão, ela tem um objetivo, primeiro, para te assustar, para te dar medo. Aí ou você vai vencer o medo, ou você vai se entregar a ele. É simples, porque o medo ele vai ter dois objetivos. Ou vai ser para você correr, ou você vai ter para você vencer. De ir para cima, dizer: não, Senhor, eu estou com medo agora, mas eu confio em Ti. Porque, irmãos, a nossa vida está lá desde o Gênesis, do princípio. O medo toma conta da humanidade. O medo. Uma vez, eu conheci um homem que ele é milionário, ele tem muito dinheiro. E um dia, nós estávamos sentados conversando, eu trabalhava para ele. Ele é muito amigo do meu pai. Ele falou para o meu pai, ele falou assim: sabe como é o maior medo, Adalmir? É voltar a ser pobre de novo. Um dia eu fui na casa dele, lá no trabalho dele, na empresa dele. E ali o Espírito Santo me deu uma experiência muito forte. Ele, com medo de perder a sua riqueza, ele nem se tocou que ele foi perdendo o principal, sabe qual foi? A sua família. O filho dele morreu, a filha dele ficou em coma, ele perdeu a esposa, a esposa ficou com raiva, pegou câncer, ele perdeu 2 empresas de 4 que ele tinha. E um dia nós estávamos lá, eu estava lá no trabalho dele, e ele mexe com tanto dinheiro que ele usa aquelas maquininhas para contar, porque não tem dedo que aguente contar tanto dinheiro. E ele trabalha com 3 assim. Eu juro para vocês, eu cheguei lá, ele tinha uma mesa assim, ó, e a máquina trabalhando, estava dessa altura de dinheiro assim, ó. E eu conversando com ele lá atrás do dinheiro, assim. Eu falei: Jesus, faz isso na minha vida também, Senhor. Não é que é aquilo que a gente fala, aquilo que a gente profetiza, aquilo tem que atrair, não é assim? Mas quero que você entenda que às vezes, irmãos, o diabo ele engana tanta gente que a gente se confunde. E eu vi aquele homem atrás daquela montanha de dinheiro, sentado ali, triste, cabisbaixo, e ele conversando comigo, eu ali, um simples servo do Senhor. Sabe o que ele falou assim para mim? Ele falou assim: tu é crente, né? Eu falei: sou. Ele falou assim: rapaz, ora por mim, eu não sei o que está acontecendo na minha vida. E ali nós conversando, ele foi falando: perdeu o filho novo, perdeu as empresas, perdeu o casamento, está quase perdendo a filha, mas o cara só estava com medo de perder a riqueza, sendo que o que era necessário, o mais importante para a vida dele, ele já estava perdendo. Então o medo ele é uma praga na vida do ser humano. Ele rouba aquilo que realmente é essencial e importante para a vida do ser. Então por isso que quando Davi disse assim, ó, olha, Senhor, quando eu estiver com medo, eu confiarei em Ti. As pessoas hoje se separam porque as pessoas hoje têm medo de encarar a realidade. Irmãos, tem uma coisa que eu gosto de dizer para mim, não precisa ninguém dizer, eu digo para mim mesmo. Quando a batalha está tensa, quando o diabo está pressionando, quando o diabo está batendo ali, colocado ali, sabe, querendo me dar medo, me assustar,
falar comigo que eu não vou conseguir, que eu não vou vencer, que não vai dar certo, que aquilo que Deus tem para minha vida não é aquilo tudo que eu pensei, eu digo para mim mesmo, eu falo: Senhor, a vida é difícil. E eu começo a dizer: Senhor, a vida é difícil, Senhor, a vida é difícil, mas o Senhor vai me ajudar a vencer toda dificuldade que eu enfrentar, em nome do Senhor Jesus. Eu gosto muito de dizer isso para mim mesmo, dizer assim: olha, a vida é difícil, a vida é difícil, a vida não é um mar de rosa, a vida não é um conto de fada, não, meu irmão, a vida é difícil, a vida é sofrida, a vida é dolorida. Não adianta eu chegar aqui e querer pregar um reino encantado de maravilha. Não, levante a sua mão, dê 3 pulinhos aí, que quando você acordar amanhã, você não, meu irmão, a vida é difícil, meu irmão. Mas com Jesus, aleluia, entenda isso nessa noite, mas com Jesus nós alcançaremos todas as vitórias em todas as batalhas de nossas vidas. Com Jesus. Então, nós estamos falando aqui, o Salmo 56:3, diante de um cara que era guerreiro, de um cara que ainda não tinha perdido nenhuma batalha, um cara que era afiado na espada, de muita força, valente, que matava gigante, mas ele tinha medo. Assim como eu e você nós temos, irmão, todos nós temos medo. Ninguém aqui está diferente disso. A diferença está de como nós vamos trabalhar isso, como que nós vamos administrar isso, qual vai ser a forma que nós vamos trabalhar os nossos medos. Irmãos, tem muitas pessoas que hoje eram para ser empresário, mas não são, sabe por quê? Não é porque não tem capacidade, sabe por quê? Porque tem medo. Tem muitas pessoas que podem sonhar e ousar em ser aquilo que acha ou pensa de si mesmo, ou que as pessoas pensam, mas seu estilo de vida em Cristo Jesus pode mudar isso. Quem está entendendo o que o Senhor está dizendo? O seu estilo de vida em fé, de dizer: não, eu vou conseguir, eu vou conquistar, eu vou avançar, eu vou crescer, eu vou, em nome de Jesus, eu vou conquistar sonhos muito maiores e melhores daquilo que eu penso, daquilo que eu acho e daquilo que as pessoas dizem ao meu respeito. Em nome de Jesus, eu vou alcançar voos mais altos, maiores e melhores. Por quê? Porque é em nome do Senhor Jesus. Meu estilo de vida em Cristo, ele vai me levar para lugares que eu nunca sonhei. O meu estilo de vida em Cristo, como Davi, vai tornar ele como um rei. Seu estilo de vida, a sua conduta, o seu caráter, o seu comportamento, aquilo que ele consumia. Uma coisa muito interessante, presta atenção no que eu vou dizer aqui hoje, em cima, baseado nesse texto. Nós tínhamos que observar, segundo a Bíblia, segundo os textos sagrados, porque ele é o livro que nos direciona, o comportamento, a conduta de Davi. Davi, ele era um quê? Um adorador do Senhor. Ele louvava o Senhor. Ele estava no campo, ele estava louvando ao Senhor. Ele estava em casa, ele estava louvando. Uma vez, irmão, quando eu era novo convertido, eu fui líder de jovem. Eu fui da quadrangular, lá do centro, da sede. Eu era o líder de jovem lá na época. Quando eu me converti em 2008, 2007, 2008, 2009, eu me tornei líder de jovem lá na sede. E uma vez, eu conheci um jovem de outra igreja, e eles me convidaram para ir lá na casa deles. Eles estavam numa reunião, numa social. Aí eu cheguei lá, aí eles cortando o cabelo, conversando ali, e eu só sentado ali prestando atenção, e rolando o som. Aí rolando o som, eu só via sertanejo, eu via todo tipo de música. Eu não escutei um louvor lá. Aí aquilo assim, sabe, me incomodou. Eu falei: Senhor, como assim? Se eu estou no meio de evangélico e eu não escuto um louvor. Quem está entendendo? Esse estilo de vida aí não condiz com o evangelho. Aí aquilo começou a me incomodar. Aí não precisou ninguém dizer. Eu falei assim: esse estilo de vida aí não é o meu. Resumindo, esse tipo de comportamento não é o comportamento que eu quero para a minha vida. Resumindo, andar nesse
tipo de ambiente não é para mim. Aí não é que você está se tornando melhor que ninguém. Não é o meu estilo de vida. Não é o que eu quero para minha vida. Não é o que eu quero para mim. E aquilo ali me incomodou. E eu saí daquele ambiente, porque não é o meu estilo de vida. Meu estilo de vida é louvar o Senhor, como Davi. Sabe por quê? Davi se tornou segundo o coração de Deus. Era pelo seu estilo de vida, a sua conduta. Estilo de vida não é algo só daqui, é o que você faz no seu dia a dia. Estilo de vida é o que você faz lá no seu trabalho. Estilo de vida é o que você faz lá na sua casa. Estilo de vida é o que você faz quando você está na sua social, reunido no meio de um monte de pessoas. Aquilo que você faz no seu cotidiano. Não estou dizendo aquilo que nós vamos ser perfeitos, mas se o nosso estilo de vida, ele chega mais, como o pastor falou, daquilo que eu leio, se eu pelo menos vou me aproximar daquilo que eu estou lendo. Se daquilo que eu estou acompanhando na igreja, eu vou estar mais próximo possível daquilo que Davi fazia. E aqui é no quadro que nós já vamos passar para o encerramento dessa palavra, aonde Davi ele fala, em cuja palavra, bota o 4 aí fazendo um favor. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Quem que eu disse aqui no começo? Quem é a palavra? Jesus. O meu estilo de vida é o estilo de Jesus. Eu louvo o nome de Jesus. Irmãos, a gente estuda um pouco, eu gosto muito de estudar. Essa semana eu concluí o livro de Apocalipse. Eu comecei lendo as cartas Paulina e fui até o livro de Apocalipse. Comecei desde Atos e concluí. Fui lendo. Os Atos dos Apóstolos. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu estudando, no final de tudo, o que vai sobrar para nós é o louvor. A pregação, a Bíblia diz que ela vai, as orações também elas vão cessar. A única coisa que vai sobrar no final de tudo, sabe o que é? Louvor. No final de tudo só vai ter nós louvando o Senhor. Aí eu fui esmiuçar um pouco do louvor, no sentido não de um grupo ou de um ministério, mas no sentido nosso, pessoal. Porque o louvor é uma expressão de gratidão, é simples assim. Então assim, o louvar é quando você está lavando uma louça. O louvar é quando você está dirigindo. Irmão, eu gosto quando eu estou dirigindo, eu amo. Eu sempre gosto de colocar louvor no meu carro, eu amo. Eu erro até o caminho, irmão, quando eu estou no mistério. Eu penso que eu vou dobrar numa rua, quando eu ferro, já estou em outra, já eu fico no mistério, meu irmão. Xarabacantarabaná, e vou pá, e quando eu estou olhando, eu já passei umas 3, 4, 5 quadras, aí lá vai eu voltando de novo, mas eu falo, Senhor Jesus, essa gasolina aqui é para ti, Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque eu amo o Senhor. Então, louvor o que é? Louvor não é um grupo, não é um ministério, louvor é uma expressão de gratidão. Todos nós somos louvores do Senhor, todos nós. E o mais importante, sabe o que eu estava observando? É algo que realmente precisa acontecer na vida do cristão. E aqui eu quero dizer para vocês, Davi, coloca aí 1 Samuel capítulo 16, fazendo um favor para mim. 1 Samuel capítulo 16, versículo 16. Versículo 16. Samuel 16. Que o nosso Senhor mande estes teus servos à procura de um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu se sentirás melhor. Versículo 17. Versículo 17. Saul respondeu aos que lhe serviu: encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Versículo 18. Um dos criados respondeu: eu conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu
estava meditando em cima dessa palavra do louvor, e uma coisa muito importante é sobre o que uma das características do louvor, que vem, né, da palavra hebraica halal, que significa brilhar, significa elogiar. E isso, irmão, é muito importante. A Bíblia diz que quando Moisés ele desceu, ele passou 40 dias e 40 noites ali com o Senhor. A Bíblia diz que quando ele desceu, o seu rosto brilhava, e as pessoas estavam até com medo de ficar perto dele, porque ali ele estava louvando ao Senhor. E quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Irmãos, guarde o que eu vou dizer aqui para vocês, em nome de Jesus. Quem louva ao Senhor como um estilo de vida todos os dias, é visível em você. A alegria do Senhor, ela te consome. Você anda alegre, você anda feliz, você anda sorrindo, você anda glorificando. Sabe, eu acredito, irmão, em nome de Jesus, o que incomodava os inimigos de Davi era a vida de Davi, o estilo de vida dele. Um cara alegre, para cima, feliz. Aonde chegava era um cara de presença. Aonde ele chegava, as pessoas notavam que ele estava ali. Irmão, sabia que a vida do crente ela é assim? A Bíblia diz que ninguém acende uma candeia, assim disse Jesus, e coloca um cesto em cima. A Bíblia diz que coloca lá em cima do velador para que todos olhem e vejam ela brilhar, iluminar em nome do Senhor Jesus. Então louvar significa o quê? Significa brilhar. Não estou falando de um grupo, mas estou falando da igreja, de mim, de você. É quando nós louvamos o Senhor no nosso quarto, é quando nós louvamos o Senhor no carro, é quando nós louvamos o Senhor na nossa empresa, é quando a gente louva o Senhor na nossa casa, no lavar da louça, no limpar da casa, é quando você está varrendo a casa e você está dizendo, aleluia, vem Jesus, Maranata, hora vem, Maranata, hora vem. Você está limpando a casa, você está louvando o Senhor, você está limpando a louça, você está adorando o Senhor, você está dirigindo, indo para o trabalho, o cara às vezes está te xingando e você fala aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é estilo de vida que vai comandar o inferno e vai atrair a presença de Jesus para você. Então o estilo de vida de Davi incomodava as pessoas, por quê? Porque ele era aquele que louvava o Senhor, ele era aquele cara que quando ele chegava, ele trazia a harpa. Irmão, aprenda uma coisa, às vezes você não sabe tocar instrumento, mas você tem boca. Você não sabe tocar instrumento, mas você tem um som na sua casa, você tem playback na sua casa, então louve ao Senhor. Então ele diz assim, cuja aquele está a palavra. Davi era um cara extraordinário, guerreiro, valente, sabia falar, sabia tocar. Mas sabe por quê? E é aqui que eu estudando, e uma coisa que eu carrego comigo, o louvor significa excelência. Tudo que você for fazer para Deus, faça com excelência. Não é só um lugar, não é um cargo, não é um ministério, é a sua vida. A sua vida tem que ser uma vida de excelência para Deus, para o seu trabalho, para a sua casa, para onde você pisar a planta dos pés. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Não faça nada relaxado, nem para ninguém, principalmente se for ver para pessoa que você não gosta. Tudo que você for fazer, faça com excelência. Jacó, um cara que me espelha na Bíblia. As pessoas olham muitas coisas, mas as pessoas não examinam. Irmão, Jacó era um cara extraordinário. Pensa num cara extraordinário, era Jacó, irmão. Tudo que Jacó fazia com excelência. Hoje, Jacó dava uma aula para a gente. Porque a gente, se a gente perde uma coisinha, tudo a gente reclama, tudo a gente faz assim, então. Jacó não. Ele falou assim, ó, o Senhor mudou meu salário 10 vezes. O Senhor mentiu para mim, o Senhor me enganou. Mas tudo que Jacó fazia com excelência. Até enganando ele, Jacó fazia com excelência. Aí o que Deus fez? Deus mudou. Assim como Deus mudou a sorte de Jó, Deus também mudou a sorte de Jacó. Por quê? Porque Jacó era o estilo de vida dele. Ninguém mudava Jacó. Jacó, o estilo de vida dele era o quê? Exaltar o nome do Senhor. Esse tem que ser o nosso estilo de vida. Para mim encerrar, sabe qual é? Exaltar o nome do Senhor. O estilo de vida de um cristão não é exaltar o mundo, não é exaltar você, não é exaltar suas conquistas, mas é exaltar o nome daquele que reina e que vive para todo sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé.
convidar você a orar junto comigo. Quero convidar você aqui na frente, para nós orarmos juntos e tomar posse dessa palavra para o nosso coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Chamar os meus irmãos do louvor, para nós louvarmos ao Senhor. Pode vir aqui na frente. Eu quero orar junto com você. Vem aqui na frente, quero convidar a igreja, com a bênção do pastor Rony, para nós orarmos, para nós intercedermos, meus irmãos, uns pelos outros, acima daquilo que foi pregado aqui. Um estilo de vida, isso é um estilo de vida. Oração. Orar uns pelos outros. Nós estarmos na casa do Senhor. Isso aqui que é estilo de vida. Nós estarmos aqui hoje, juntos, louvando, adorando, glorificando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Eu queria chamar os intercessores para me ajudar aqui nas orações. Louvado seja Deus. Para orar junto comigo aqui, em nome de seus olhos. Em nome do Senhor Jesus. E nós vamos orar ao Senhor aqui nessa noite. Vamos atrair cada vez mais a presença do Senhor Jesus aqui nesse lugar. Isso, feche seus olhos. Isso, se entronize agora com o Senhor. Aleluia. Sinta o Espírito Santo fluir dentro de você. Porque Ele vai falar aquilo que Ele já falou, ainda mais na palavra, ao seu coração. E eu creio que Ele vai fluir dentro de você aqui nessa noite. E Ele vai falar ao seu coração aquilo que você tem buscado nele, tem orado a Ele, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, essa palavra, ela não só falou, ela penetrou o coração do teu filho, Senhor, nessa noite. Deixa eu passar aqui rapidinho. Todas as promessas do Senhor que foram liberadas sobre a tua vida, elas vão se concretizar. Em nome do Senhor Jesus, porque essa palavra, ela trouxe um despertar para o teu coração hoje. Ali quando eu estava ministrando, falando com meu Deus, e o Senhor mostrava o teu coração, Deus trazendo um despertar para dentro de ti, para aquilo que Ele sempre tem falado ao teu coração, e para te despertar, para vencer tudo aquilo que precisa ser vencido, e alcançar aquilo que precisa ser alcançado em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesse momento, Senhor, orar, Senhor, pela vida do teu filho, e consagrar todos os projetos deles em tuas mãos, Senhor. E te pedindo, Pai, assim quando o medo vier, que ele venha confiar em Ti, Pai. Assim quando o medo se levantar contra a vida dele, tentar pressionar, Deus, e tirar todos os sonhos, projetos que só tem para a vida dele, venha cair por terra, Deus, em nome de Jesus. Que ele venha confiar em Ti, Senhor, e acreditar nos teus sonhos, nos teus projetos que são maiores que os projetos deles, dos teus pensamentos que são maiores que os pensamentos deles, Senhor. Assim o Senhor vai fazer na vida do teu filho, Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, abra sua boca, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor Jesus nesse momento. Ore a Ele, para que Ele venha se manifestar. Eu oro, Senhor, pela tua filha, Senhor, e te peço, Deus, em nome do Senhor Jesus, que teu Espírito Santo venha fluir, não só na vida dela, mas em toda a casa dela, Pai. Através da vida dela, através, Senhor, daquilo que ela está buscando em Ti, Pai, na luta dela, Pai, que ela leve isso para dentro da casa dela, Pai, em nome do Senhor Jesus, e que teu Espírito Santo, Senhor, possa fluir, aleluia, Senhor, assim como o Senhor está fluindo na vida dela agora, Senhor. Sinta o fluir do Espírito Santo no teu interior, isso, na tua mente, no teu coração, e deixa Deus ser Deus na tua vida, em todo o teu ser, aleluia, para que tu contemple a glória de Deus no teu ser, no teu interior, e que Ele te batize com o Espírito Santo e com fogo, aleluia, Senhor, chorou, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome, Deus. Sinta o Espírito Santo fluir. Sinta o Espírito Santo fluir no teu interior. Sinta o Espírito Santo fluir no teu interior. Sinta o Espírito, sinta o poder de Deus fluindo em ti, através de ti, em nome de Jesus.
Sinta a glória, o poder, a presença de Deus fluir no teu interior nessa noite. Chorou, charabalá. Abençoa, Senhor, os teus filhos, abençoa a tua filha, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha estar abençoando, cuidando, guardando, zelando, Senhor, pela vida delas, Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Reverte, Senhor, a vida desse filho, cuida aqui para ele de todo mal, de todo acidente, de todo perigo, Pai. Eu quero orar, Senhor, te pedindo, Pai, para que o Senhor venha cuidar, assim como o Senhor cuidou da vida de Davi, Senhor, assim o Senhor venha cuidar da vida do teu filho, assim como o Senhor direcionou o teu servo, assim o Senhor venha direcionar o teu filho nessa caminhada chamada caminhada terrena, Senhor. Reverte, cuida, guarda, zela, Senhor, pela vida dele, Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento orar, clamar, te pedindo, Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta igreja, Pai, abençoa esta casa,